Olá, eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. Bom, hoje eu vou te mostrar um procedimento muito importante na arte do bonsai, o transplante. Hoje nós vamos fazer o transplante dessa Sericea foetida, tá no estilo Kabudashi, troncos múltiplos. Essa é uma planta que foi feita de estaca. Ela era uma estaca mais ou menos dessa finura aqui. Ela já deve ter em torno de 7 anos, mais ou menos. Eu estava cultivando ela nesse prato de plástico porque isso facilita na hora de você educar o nebário da planta. Então é um espaço que é grande, mas é raso. Então você consegue engordar a planta, porque ela consegue desenvolver bem, mas você também deixa a altura do nebário bem limitada. Vale lembrar que essa planta não está pronta ainda. Ela tem um processo pela frente, né, de refinamento e tal. Mas eu decidi que eu quero colocar ela no vaso de bonsai porque eu acho que ela já atingiu um nível bem bacana de refinamento e de estilização. Então é isso que eu vou mostrar para você hoje. Bom, o que eu fiz aqui foi separar 4 vasos de bonsai. Na hora que você vai colocar uma planta no vaso, existem algumas regras que é bom você seguir. Uma das regras que a gente usa é o seguinte: o ideal é que ela sobe um pouco para os lados, mais ou menos meio terço. Então a largura da planta a gente vai dividir em 3, né? E na hora de colocar aqui, o ideal é que sobre meio terço para cada lado. Na hora de escolher um vaso, você não necessariamente tem que ter um vaso pronto, próprio para a planta. Isso acontece, mas eu acho um pouco complicado. Então o que eu fiz foi deixar esses 4 vasos, porque são os que mais me agradam para colocar essa planta. Lembrando que ela vai para um vaso de treinamento, né? Depois, com o tempo, a gente vai adequar o vaso melhor. Então vai colocar um vaso mais raso, né? Toda vez que você põe um vaso raso na planta, você valoriza a grossura do tronco. Então, quanto mais raso é esse vaso, mais grosso parece esse tronco. Desses 4 vasos aqui, o que mais me agrada é esse aqui. Não sei se ele seria o mais adequado para o estilo, mas o que eu vou fazer é tirar a planta daqui e colocar dentro de cada um dos vasos e ver qual me agrada mais. Mas inicialmente esse aqui é o que mais me agrada. Vamos ver. Na hora de fazer o transplante da sua planta, o ideal é que você deixe o material já todo preparado, porque aí você deixa a planta o mínimo possível exposta. Então eu já deixei os vasos todos preparados, todos os 4 já estão com a telinha no fundo, tá vendo? E eu já deixei um arame aqui, ó, sobrando, para poder amarrar a planta depois. Então isso eu fiz nos 4, tá vendo aqui? E também você vai deixar preparado os materiais, né? Os alicates, tesouras, isso tudo já vai ficar à mão. Então é isso aí. Bom, o primeiro passo agora é retirar essa planta desse vaso. Então nós vamos cortar os arames e retirar a planta. Agora que a planta foi retirada do vaso, nós vamos dar uma limpada aqui, tirar o excesso de substrato. Esses fungos são micorriza. Quando você tem esses fungos na sua planta, significa que o substrato está bem saudável. Quando eu faço esse transplante assim, eu gosto de manter uma parte do substrato. Então o pessoal que na hora de transplantar lava as raízes todas, né? Tira todo o substrato. Eu prefiro não tirar para manter a planta o mais tranquilo possível, né? Sem estressar muito a planta. Está indo como se fosse um vaso de treinamento. Então não é um vaso permanente. Ou seja, a gente vai fazer esse transplante mais vezes.
essa manutenção aqui a gente vai fazer mais vezes. Então por isso que eu não vou estressar muito a planta, tirar muito substrato, né? Essa parte de cima aqui, ó, o nebari ele fica um pouco escondido, né? Tá vendo? Mas aí o que acontece? Na hora que eu for colocar essa planta no vaso, eu vou colocar ela assim e vou deixar essa parte um pouco mais exposta. Então quando a gente vai jogando água, a própria água da rega vai lavando um pouco essa parte, né? E a gente consegue deixar o nebari um pouco mais exposto, um pouco mais visível, né? Quando você estiver fazendo esse trabalho é o seguinte: manter a raiz sempre úmida, tá vendo? Você pode mexer o dia inteiro com a planta, não tem problema, desde que toda hora você faça isso, porque se deixar a planta desidrata e morre. Então fique atento sempre a isso aqui, ó. A gente tente fazer à noite ou então num lugar um pouco mais sombreado, né? Evite fazer o transplante no sol pleno, porque você pode desidratar a sua planta demais. Então agora nós vamos começar algumas correções. Por exemplo, essa raiz, por exemplo, eu vou cortar. Ela não está muito bacana. Ela está passando por cima, tá vendo? Então eu vou cortar ela aqui, ó. Pronto. Começando pelas raízes mais grossas, né? Essas raízes que estão para cima assim, nós vamos cortar tudo. Porque isso você vai fazendo uma correção no nebari, ó. Tá pra cima, você já corta. Olha, pra você ver como é que já aparece mais o nebari. Só de você tirar algumas raízes, igual alguma raiz defeituosa, igual essa, tá vendo? Você já vem, já pode cortar também. É claro que nenhuma planta vai ter um nebari perfeito, mas você tem que tentar deixar o mais radial possível, o mais uniforme possível, né? Essa raiz aqui também tá feia. Essa aqui eu vou tirar também. Eu já vou cortar as raízes mais de cima, tá vendo? Para fazer esse perfil ficar mais lisinho. Porque aqui, como eu não vou tirar tanta raiz embaixo, então não tem problema se eu tirar aqui em cima. Repara como o aspecto do nebari melhorou bastante, ó. Já dá pra ver melhor o perfil assim, né? O vaso que eu mais gostei então foi esse aqui. Achei que ficou bem bacana. E é isso aí. Vamos colocar nesse vaso aqui. Quando você for fazer o transplante, você já deixa tudo pronto, né? Igual eu falei. A telinha já está no vaso, o arame para amarrar. E você deixa pronto também o substrato. Então é isso. Primeiro a gente põe um tanto no fundo, né? Tanto de substrato no fundo. Para fazer um montinho. Porque esse montinho aqui é o que vai ficar embaixo da planta, né? Então a planta ela vai assentar aqui em cima e vai preencher bem a parte de baixo. Então a gente deixa tipo um montinho assim. Esse substrato que eu estou usando é um substrato padrão, né? Que seria 60% pedrisco e 40% casca de pinos, matéria orgânica, né? E aí você pode colocar também um pouco de carvão, um pouco de minério, basalto. Pode colocar algumas coisas assim que são muito boas para a planta.
Então o que a gente vai usar basicamente é esse aí. Então o primeiro passo é esse, né? Aí ó, mexe um pouco a planta assim, para ela poder assentar, né? Agora a gente vai amarrar. Aí lembra que eu deixei os arames aqui, olha. Eu deixei os arames, ó, aqui e a outra ponta aqui. Aí o que você vai fazer? Essa aqui é a frente da planta, correto? Então isso aqui é a frente. Você vai passar o arame na parte de trás. Então você vai passar o arame aqui, ó. O ideal é que você amarre ela de um jeito que fique o arame para baixo do substrato, mas se não der, não tem problema. Outra coisa que eu gosto de fazer também é isso aqui, ó. Eu pego a ponta do arame aqui, enfio lá no meio para ver se eu acho um lugar para ele passar melhor. Ó, consegui passar o arame na parte de trás. Aí eu venho aqui e só amarro a planta. Não precisa amarrar muito apertado não, tá? Isso aqui é só para firmar a planta, porque como ela vai entrar agora em fase de recuperação, então qualquer vento que fizer assim pode danificar alguma raiz que vai começar a brotar, né? Então, ó, amarrou aqui, você vai enfiar a pontinha do arame para baixo aqui, ó, para ele ficar escondidinho, beleza? Bom, então agora acabamos de amarrar, completar de substrato. Estou usando uma granulometria média, tá vendo? Nem muito pequena, nem muito grande. Aí, beleza, você acabou de colocar o substrato, né? Só que é o seguinte, você colocou o substrato aqui, ele tá só por cima. A parte de baixo, onde tem as raízes, elas estão aqui assim, ó, e o substrato ficou só por cima. Então você precisa que o substrato ele entre as raízes também. Aí para ajudar nesse processo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir com um pincelzinho, ó, e vai fazer assim. Repara que tem uma quantidade de substrato e ele vai diminuir. Olha lá, bem de leve, tá? Não precisa botar muita força não, para não comprometer as raízes mais finas, né? Você pode estragar as raízes lá embaixo. Ó. Tem gente que também que faz assim, ó, tá? Também os dois processos dá. Acabou de colocar todo o substrato, você vai regar ela assim que terminar, porque ela está molhada. Mas esse substrato que a gente colocou está seco, então ele vai puxar a água da planta. Agora que nós terminamos o transplante da planta, nós vamos fazer uma poda, porque como a gente podou a parte de baixo, então a gente tem que podar a parte de cima também. Aí a gente vai só dar uma limpada nela.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa intervenção de hoje. A gente ainda tem que fazer um trabalho de ramificação para melhorar a copa. Essa planta ela é muito aberta aqui assim. Ainda vou fazer algum trabalho para poder fechar ela um pouco mais. Alguma coisa assim, né? Talvez puxar algum galho daqui, alguma coisa assim. Porque ela está muito reta, está muito aberta, né? Desse jeito. E isso não é muito adequado, né? Mas é uma planta que a gente ainda tem um longo trabalho pela frente, mas que já evoluiu bastante, levando em consideração que era uma estaca bem fininha, né? Então é isso aí. Então essa foi a nossa intervenção de hoje. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! É bonsai. Trabalhando aí? Olá. Aí eu faço, sei lá, dos dois jeitos. Ó, um avião quebrando galho no meio da minha filmagem. Fica as raízes mais grossas, ó. Pernilongo.